Nós somos o Keep Rolim e no vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês alguns países que ficaram de fora da nossa rota como nômades digitais na Ásia. Nós ainda faremos um vídeo separado para falar apenas dos países que nós vamos visitar, porém, o intuito aqui é justamente falar daqueles que cortamos de nossa lista e os motivos para isso, né? Então, acho que para começar é importante dar um contexto. O nosso planejamento atual é passar 6 meses na Ásia, mais especificamente no Sudeste Asiático. E nesse período tem que priorizar, né? Não tem como visitar tudo. Não é ali um tempo muito longo, mas também a gente não pode prometer nada porque não sabemos, né, o que o futuro nos aguarda, se a gente acaba gostando de lá demais e olha, não vamos voltar tão cedo. Mas para esse período nós precisamos refletir, né, e ver o que realmente faria sentido para nós. Eu acho que dá para começar com os mais famosos, assim, né, que algumas pessoas estão esperando ali que a gente vai em definitivo para esses lugares. E eu começaria com o Japão, né? O Japão, sim. O Japão é um país que nós temos muito interesse de visitar, porém, visitar como turistas de fato, né? Pegar ali 1, 2 semanas, é um país com muitas atrações para ver, porém o custo não é tão interessante, né, pelo que a gente viu. Assim, talvez um pouquinho mais barato que a Europa, mas ainda assim muito superior a outros países do Sudeste Asiático. Então, a gente realmente não vê como uma base, assim, para passar vários meses ou várias semanas, e por isso, infelizmente, tivemos que cortar da nossa lista, né? A gente viu também que o Japão ainda não é um país tão receptivo assim a nômades digitais. Nós sabemos que eles são um pouco mais tradicionais, tem alguns costumes que, pelo que a gente conversou, analisou, viu que talvez não seria um fit interessante para esse nosso momento de vida, considerando que a gente está trabalhando e não só turistando. Exato. E também a Coreia do Sul, né? Por um motivo muito similar. Por um motivo bem similar mesmo. A gente até chegou a olhar, assim, algumas hospedagens para ter uma noção dos preços no Airbnb, mas realmente nem se compara, assim. O preço que você pagaria para ficar ali um mês em Seul, por exemplo, num quarto pequeno em Seul, longe de tudo, é o mesmo que você paga para ter um apartamento inteiro só para você ali no centro de Bangkok. Então, realmente não tem comparação. Sim, a gente viu que as estruturas, né, tanto da Coreia do Sul como do Japão, principalmente de apartamento mesmo, de hospedagem, são muito pequenas e assim, a gente preza por espaço, por conforto. Nós vimos apartamentos incríveis no Vietnã, por exemplo, e até mesmo na Tailândia, com academia, com piscina, com espaço de coworking, com mesas de trabalho e tudo mais, por um preço ali muito longe do que um estúdio pequeno, com tudo muito pequeno no Japão e na Coreia. Então, exato. Para trabalhar, e acho que não. Como nômades, né, a gente sabe que tem pessoal mochileiro, assim, que vai, eu vou ficar hospedado num hostel, ou vou ficar hospedado num quarto, vou ver, e entendo 100%, nada contra, só que na nossa realidade, como a gente está trabalhando remotamente, a gente já vai ter alguns desafios por causa de fuso horário e tudo mais, o conforto é um ponto necessário. Quando eu digo conforto, às vezes é o básico, né, ter 2 mesas para nós, uma internet muito boa, então não dá para ficar se aventurando tanto assim. E a gente tá um pouquinho velho também, né? Pra estar encarando ali hostel ou quartos, né? Casas compartilhadas. A gente já tá numa fase ali da vida que preferimos mesmo a nossa privacidade, o nosso espaço como casal. Então, por isso que para esse momento, estadias longas, né? Morar por um tempo mais longo aí nesses 2 países, a gente acabou cortando. Então, eu acho que o próximo, né, que a gente pode mencionar e que eu tirei com muita dor do coração. Na verdade, o Lu, ele já tava meio assim... Qual? Ué. Então, já fica uma dica pra questão ali de casal, né, nômade, que vai fazer uma jornada semelhante com a nossa. Muitas vezes vocês vão se deparar com situações em que um vai ter que ceder pro outro.
e que nem sempre vocês vão estar ali 100% de acordo ali com algumas decisões. Então, por isso o diálogo é muito importante. A gente dialogou e refletiu. E vimos, por exemplo, que o Nepal... Sim, o Nepal. O Nepal não é para esse momento. Não é para esse momento. Tem alguns fatores. Tem muitos fatores. Tem muitos fatores, mas assim, uma segunda dica, né? Tem um site chamado Nomad List, que ele é voltado para nômades. E vamos deixar aqui no link da Exato. descrição. E ele possui um ranking das cidades ao redor do mundo, e os nômades digitais vão avaliando essas cidades em diferentes quesitos, como custo, segurança, e um quesito muito importante também é conexão à internet. Então, especificamente no caso do Nepal, é um país que as cidades, né, acho que Katmandu é a capital, se não me engano, a capital e outras cidades, elas pesam bem ruim nesse quesito. No momento, né, ainda não temos Starlink, né? Não, mas mesmo se a gente tivesse Starlink, na verdade ainda estamos pensando, refletindo, né? Não tomamos uma decisão definitiva, talvez a gente invista nisso. Nem apenas, né, todos esses fatores que nós mencionamos, mas também o Nepal a gente viu como um lugar também para se desconectar e não necessariamente ir para lá trabalhando. Querendo ou não, ele é um país ali com paisagens lindíssimas, as pessoas elas não estão acostumadas com o nosso ritmo de vida acelerado, empreender e estar sempre conectado, eles já são mais, eu diria, good vibes, digamos assim. E também eu tenho muita vontade de fazer alguma rota, não sei qual ainda, pro Monte Everest. Isso ia requerer ali, tipo, muito preparo, é algo que a gente infelizmente não tá com tempo agora, a gente quer se dedicar a isso mais pra frente. É também caro de investir. Eu tenho um amigo meu que ele fez a rota até a base do Everest, que é considerada mais acessível, por assim dizer, e mesmo assim foi uma preparação de meses, e a própria caminhada em si dura muitos dias, né? Sim, eu não via pelo que a gente estudou, né? Que a gente até cogitou ir pra lá e se arriscar ir lá pra fazer alguma rota, pelo menos até a base. Só que mesmo assim, depois de tudo que eu analisei, eu me sentiria confortável se nós tivéssemos pelo menos um ano de preparo. Então, acabou que todos esses motivos e mais esse, que é um grande sonho que eu tenho, que é ir até o Everest, a gente viu que não ia valer a pena nesse momento. Então, vamos ter que deixar para um outro momento. Falar da China, eu acho, né? A China! A China é um país muito grande, que tem muita coisa para fazer, assim, ou que pelo menos nós temos interesse, né? Então, e cortamos dessa vez de novo. Para colocar alguns exemplos práticos, né? A Muralha da China, tem o Exército de Terracota, tem as grandes cidades também, né? Pequim, Xangai. E então a gente foi olhando, né? Vendo, isso aqui seria interessante de ver, isso aqui seria interessante de ver, que no fim das contas, para fazer uma visita completa, como turista, nem como nômade, como turista mesmo, eu diria que é pelo menos umas 2 semanas direto, né? Ixi, aí é uma outra coisa que a gente vai ter que conversar, mas eu não vejo a China por menos de um mês como turista. Como turista e não como nômade, porque a nossa ideia como nômade trabalha normal de segunda a sexta e sábado e domingo faz os bate-voltas, né, os deslocamentos e tudo mais. Então, a China realmente pra gente aproveitar, né, teria que ser um período muito maior, e eu confesso que eu tenho algumas dúvidas quanto à parte de internet, de uma maneira geral. A gente sabe que segurança também, né, gente? Pelo que eu vi de outros viajantes, a China até que é segura, fisicamente falando, assim, de andar na rua e tal, mas... Não, mas eu diria ali segurança mesmo, querendo ou não, a gente atende diferentes clientes, né, mexe às vezes com alguns tipos de informações, a gente sabe que é a China, né, então nós preferimos fazer, a gente tem muita vontade de conhecer lá, e preferimos não misturar trabalho com o turismo que para nós aquele país imenso merece. E a China tem a questão do Great Firewall, né, que eles bloqueiam vários sites assim ao redor do mundo, né, bloqueiam, salvo engano,
Instagram, YouTube, Google, tudo mais. E, querendo ou não, realmente não sei como seria essa dinâmica, a gente tentar trabalhar e morar lá como nômades digitais, principalmente na parte mais continental do interior. Eu confesso que eu não cheguei a pesquisar sobre isso aprofundadamente, mas uma coisa que a gente já viu é que Airbnb não tem lá. Eu também. Eu não lembro, não tem de ter pouco ou não tem? Não tem mesmo. Se vocês forem pesquisar, eu posso tentar colocar um print aqui, quando vai tentar colocar Xangai, por exemplo, para pesquisar no Airbnb, eles dizem que não tem, ainda não estão naquele ambiente, mas tem em Hong Kong. Hong Kong nós vamos, e também é uma jurisdição totalmente separada, né? Hong Kong e Macau. A gente estava até numa conversa se a gente deve contar Hong Kong como um país na lista de países visitados. Mas já digam aí nos comentários, e aí, vocês consideram Hong Kong como um país visitado ou não? Porque aí tem toda essa questão de, não é um país oficialmente, porém tem até um passaporte diferente. O passaporte de Hong Kong é diferente do passaporte chinês. Então, assim, é o sistema que só eles têm, né? Mas estamos curiosos para saber a opinião de vocês. Inclusive, eu perguntei para minha prof de geografia favorita e ela disse que é um país, então... Enfim. Aí, Projana, eu tô colocando o nome da senhora. Mas vamos lá. Já falamos de Japão, Coreia do Sul, Nepal, China. Agora, descendo... A gente pode falar Claro. O Butão. O Butão Nossa. é um país que nós já vimos vários vídeos e parece ser um local muito, assim... Incrível. Eu diria good vibes para visitar, porque tem toda uma questão de paisagens, de natureza, um lado mais... de meditação, tudo mais. Mas, querendo ou não, é um dos países mais isolados do mundo. Até pouco tempo atrás era muito isolado, inclusive. E, se não me falha a memória, um dos principais motivos, não só para nós, mas para outras pessoas não irem para o Butão, é uma taxa de... quanto? $100 por dia? Eu acho que era $100 por dia. A gente vai colocar aqui o valor exato, mas vamos supor que seja $100. É $100 por dia, não é para emitir o visto, não é para entrar no país, não. É para cada dia que você paga lá, você está lá, você tem que pagar essa taxa. E é claro, né, não é algo acessível assim no momento. Não sei se eles têm planos de tirar isso daí, mas enfim, quem foi lá, que eu conheço, gostou bastante, mas nesse momento não. A gente queria lá não para ficar poucos dias ou um fim de semana, porque nós particularmente percebemos que não vale a pena, tem que ir lá para passar alguns dias mesmo, se desligar. E querendo ou não, as melhores rotas, assim, as melhores experiências no Butão são as trilhas, indo para as aldeias, indo para comunidades muito distantes. E assim, são trilhas que não é fácil para qualquer um. Então imagina a gente ter que fazer isso carregando, né, as nossas malinhas, mochila com notebook, equipamento. Tem que ficar trabalhando e respondendo o cliente. Não tem como. Então, não, a gente realmente decidiu que o Butão é um lugar para se desligar completamente mesmo. Então, infelizmente, ele foi cortado dessa vez. E indo um pouquinho mais pra direita no mapa, né, tem o Laos. Na verdade, tem Myanmar, mas Myanmar motivos óbvios que a gente tá não rolando vai ali umas certas questões políticas, né? Então vamos pro Laos. O Laos é um país que ele tem algumas questões de infraestrutura, né, que a gente olhou. Quando eu digo infraestrutura, é tudo no geral, assim, né? Acomodação, transporte público ou transporte particular, deslocamento entre as cidades. Idioma também. Então, outra coisa também que a gente avaliou, né? Nesses países, eu acho que pesou bem mais no Laos a questão deles não falarem tanto inglês, né? Não falarem tanto inglês. Não que isso seja um problema pra gente. A gente vai se virar. Eu sei que a gente vai em lugares que ali vamos nos deparar com situações que o inglês não vai dar. Mas o Laos em particular tem isso e também todas as questões de infraestrutura.
Então imagina a gente estar num lugar e de repente não conseguir algum tipo de transporte. Os apartamentos, as acomodações que a gente viu não estavam ali muito no nosso estilo também. E as paisagens, né, o que a gente viu que tem de interessante para fazer no Laos, era o que a gente conseguiria ter na Tailândia, na Malásia. Esse é até um ponto que eu ia comentar. Acho que o fator crítico para não ir no Laos é porque eu simplesmente, não sei se você compartilha dessa opinião, mas eu simplesmente não vi alguma atração no Laos que seja num nível do tipo, não, eu preciso visitar esse país antes de morrer, entende? Posso estar enganado, mas pelo que a gente olhou, né, de cachoeiras famosas, trilhas famosas, não pareceu tão distante de coisas que conseguimos ter acesso em outros países. Eu vou dar um exemplo, o Camboja. O Camboja é um país que nós pretendemos visitar agora nessa viagem, não como uma base, mas como um bate-volta. Por quê? Porque o Camboja tem o famoso templo de... Meu Deus, eu esqueci agora. Como é que a gente pronuncia isso? Não é nem pronúncia, eu esqueci mesmo. Uau. Angkor Wat, exato. Olha, foi quase. O Camboja tem o famoso templo de Angkor Wat. Na verdade, é um complexo de vários templos, né? Alguns mais bem conservados do que o outro, que é uma atração que eu realmente não vejo nada parecido ao redor do mundo, tanto que até teve gravações de um dos filmes de Tomb Raider que foi feito lá. E, é um local que eu tranquilamente pretendo fazer ali um bate-volta, né? Chega numa sexta, vai numa segunda, alguma coisa assim, pra conhecer. E no Laos não vimos algum equivalente assim, mas se você souber ou se você foi achou incrível, deixa nos comentários que não tem nada escrito em pedra ainda, né? Estamos abertos a sugestões. Exato. Assim, escrito em pedra tem alguns países, né? Mas o Laos ali, eu diria que a gente tá open-mind. Tá analisando. Que mais? Filipinas. É um que nós já chegamos a receber algumas perguntas, né? Tipo, mas como assim não as Filipinas, né? Porque... Ou amigos que estão falando, vocês precisam ir nas Filipinas. Porque dos países que a gente falou até agora, eu diria que ainda não eram tão comuns para nômades, né? Mas as Filipinas é um país, sim, muito comum para nômades digitais. E aí entra algumas questões, né, de por que a gente não pensou em encaixar nesse momento. Acho que o primeiro é a parte de tempo mesmo, né, porque é um país que a gente quer conhecer com calma. E uma dica que a gente já está tentando aplicar agora nessa viagem é, lá na Ásia, passar pelo menos um mês em cada cidade. Pelo menos nas bases principais. Não contando bate-voltas, mas pelo menos nas bases principais. Bangkok, Da Nang, Chiang Mai e as outras. Passar ali 1 ou 2 meses em cada uma. E no nosso prazo de 6 meses, né, que é o tempo total na Ásia, não ia ter como encaixar mesmo as Filipinas no tempo que gostaríamos, e também não é um país tão barato para fazer bate-volta, porque, por exemplo, o Camboja tá ali no meio, assim, então é muito tranquilo, pega um avião pro Camboja, já vai para outro país. Já as Filipinas, as passagens ida e volta estavam um pouquinho mais caras, assim, né? E aí não justificaria uma visita rápida, por assim dizer, né? E também eu diria que tem uma outra coisa que acabou deixando a gente meio assim com as Filipinas, novamente, nada escrito em pedra, e talvez se a gente acabar gostando muito da Ásia e querer estender lá, talvez a gente encaixe ali as Filipinas, mas eu não sou ali particularmente, acho que você... acho não, a gente tá junto há 6 anos, eu tenho certeza. A gente não é ali muito apaixonado por praia. E o que vimos nas Filipinas era muito praias lindíssimas. E claro, a gente vai aproveitar isso na Tailândia, na Malásia, na Indonésia, mas não eram ali praias que eu achei, meu Deus do céu, eu preciso ir nessa praia antes de morrer. Então... é um país que eu ainda quero visitar no futuro, mas não vejo como uma prioridade agora, nesse momento. Isso. A gente comparou muito as Filipinas com a Indonésia, que
quase saiu ali do roteiro, mas aí eu fui insistente em deixar a Indonésia, e o Lu acabou cedendo isso, porque eu sou apaixonada por vulcões. E tem 2 vulcões ali incríveis na Indonésia, que eu posso deixar ali pra vocês mas também. A questão da Indonésia, né, na verdade nós vamos, mas a gente cortou a Indonésia como uma base. Isso, por exemplo, Bali é um destino que é totalmente badalado por nômades digitais. Todo mundo fala assim de Bali, Bali, Bali. E a gente vê no Instagram, né, as pessoas postando fotos e reels ali em Bali. Mas pra gente não é interessante, né? Na verdade, nós até conversamos com amigos que foram pra Bali e disseram que a gente não tá perdendo muita coisa, não. Porque é um local que virou tão popular nos últimos anos que tá caro, ou seja, pra região, né, pro Sudeste Asiático, tá tudo mais caro em termos de hospedagem, de alimentação. Os pontos turísticos estão completamente instagramáveis, né? E muita gente, né? Eu vi alguns rios ali, não que, pelo amor de Deus, né? Eu sei que eu sou turista, eu vou pra um lugar que tem muito turista, vai ter muito turista. Só que Bali ali, pelo que eu vi, tá uma coisa ali meio desproporcional, eu diria. Então a gente cortou da nossa listinha, né, de destinos, mas deixamos a região de... Qual que é o nome da região que fica os vulcões? Não vou lembrar agora. A gente pode pôr na edição. A gente vai pedir, a gente vai colocar na edição. São 2 vulcões muito legais que a gente vai visitar. Que ativos. E que tem passeio junto, né? Sim, então, para esse tipo de passeio, e considerando que são 2 vulcões ativos e que tem ali uma certa consistência de explosões, a gente preferiu ir com contratação, né, de guias de tour, né, empresas que já estão habituadas em levar imigrantes bem avaliadas. A gente vai estudar melhor isso e vai fazer um vídeo só sobre isso para vocês, tudo prezando também a nossa segurança, até porque é uma trilha intensa também. A gente viu que tem um vulcão desses que a gente vai, que são uma trilha noturna, né? Acaba saindo de madrugada para subir. Mas, enfim, era uma experiência que definitivamente a gente precisava na nossa vida. Então, por isso que a Indonésia, ela se manteve mesmo Bali sendo o destino principal. A Indonésia se manteve como um bate-volta, né? Principalmente para essa parte dos vulcões. Não pretendemos ficar em Bali, pelos motivos já expostos. A capital, Jakarta, também não vimos nada assim particularmente interessante. Até para encerrar o tópico anterior das Filipinas, né? A capital, Manila, enfim, também não pareceu tão interessante, assim. A gente ficou com um feeling, assim, que não ia ficar muito bom como locais para uma base, mas a Indonésia salvou os vulcões ainda, né? E o que mais a gente cortou, né? Bom, não tem como falar de todos os países possíveis. Acho que só a Ásia, se não me engano, tem mais de 50 países no continente inteiro, e mesmo se fechar só, né, o leste asiático e o sudeste asiático, ainda assim tem muitas outras opções que não foram comentadas aqui nesse vídeo. Acho que vale uma menção especial, talvez, para Austrália e Nova Zelândia, né, porque eu sempre tive um desejo, assim, de ir pra Austrália e... brigar com canguru. Brigar com canguru, Nova Zelândia, ver os passeios de Senhor dos Anéis, bem nerdão, assim, né? E tem vulcão lá também. E tem vulcão também. E eu até pensei, né? Pô, a gente já vai estar ali. Não é que seja do lado, né? Mas a gente já vai estar ali. O preço da passagem seria mais barato. Será se não encaixa? Só que aí, querendo ou não, é um país mais caro. Sim, assim, bem mais caro. Eu acho que possivelmente até mais caro do que os países do Mediterrâneo. Então, se comparar ali Itália, Espanha, eu acho que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia estão acima. Posso estar um pouquinho enganado, mas eu acho que estão acima. E entra toda essa questão, né? Tanto do preço quanto logística, porque não é um bate-volta, né? São países com muitas atrações, então realmente vai ter que ficar para uma outra oportunidade, seja como nômade ou turistando mesmo, né? Então... Sim, a gente vai deixar um pouquinho de lado, não também que caso a gente tenha
provavelmente a gente vai incluir eles, mas nesse momento e para esse período ali que a gente está planejando até então, vão ter que ficar de fora, infelizmente. Sim. Nós também cortamos Brunei. Você lembrava que existia? Não! É um país... Não, mas não me julga. Porque provavelmente tem outras pessoas que não conheciam o Butão, por exemplo. Sim. O Brunei é um país que ele é muito pequeno. Se não me engano, a Malásia ela tem duas partes. Tem a parte peninsular, que fica Kuala Lumpur, e eles têm uma ilha grande, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles têm uma ilha grande, e nessa ilha ela é quase toda território da Malásia, menos uma pontinha, que é o Brunei, que se não me engano é uma monarquia e é um país petrolífero também. E aí a gente olhou assim, se valia a pena, não ir. Eu até cogitei ir, porque é mais um país na lista, né? Eu gosto de ir marcando, já fui. Só que aí precisava de visto, e aí é mais uma encheção, né? Ter que pedir, se planejar e tudo mais. Então assim, eu já não tava com muita vontade de ir, mas os preços pareciam acessíveis, assim, para um bate-volta de fim de semana. Mas aí veio mais essa questão do visto, então, quer saber? Não tem mais coisa para ver, né? O nosso tempo já é curto, então, que nem eu comentei antes, né? Priorização. Exato. Então, são esses os países que a gente queria compartilhar com vocês, e alguns motivos, como dissemos, a Ásia é grande, então não daria para mencionar todos e um por um. A gente quer voltar, ou provavelmente vamos estender mais tempo lá, mas a princípio fica aí também algumas dicas para vocês sobre o que considerar ao analisar uma potencial base, ou um roteiro de viagem mesmo, um pouco das experiências aqui, as decisões que compartilhamos com vocês. Exato. E para continuar recebendo conteúdos como este, né, inscreva-se no canal e keep rolinho com a gente.